Olá a todos, hoje é dia 30 de dezembro de 2022 e o tema do vídeo é como alcançar a felicidade, o sucesso e a paz em 2023. Esse é o último vídeo do ano e eu resolvi gravar esse vídeo hoje, já postar devido à sua importância no que será passado aqui. 2022 foi um ano, para muitos, desafiador. Aconteceu muitas coisas, algumas negativas, outras positivas, mas que no final trouxeram muitas mudanças e quem soube aproveitar muito crescimento, muita evolução. Eu lembro em 2012, em que houve todos aqueles boatos de que iria acabar o mundo, né? Eu lembro que eu ouvi uma palestra do professor Hélio Couto e ele explicou que 2012 nada mais era do que uma mudança de frequência. Significa que o todo de 2012 em diante estava mandando ainda mais energia para os seres, ainda mais amor, ainda mais luz. Pois, de tempos em tempos, há uma mudança planetária, em que digamos que é como se houvesse um salto, né? De 2012 em diante, já está ocorrendo essa mudança, no qual todos os seres precisam mudar o seu estado de consciência, sair de um estado mais denso e grosseiro para um estado mais sutil, aumentar, expandir a sua consciência, né? Passar a se tornar um ser melhor, ou seja, mais amoroso, que pratica o bem, que é benevolente, né? Em 2012 em diante, a frequência energética da Terra se alterou. É enviado muitíssimo, muitíssimo mais amor, muitíssimo mais luz. Com isso, todos os seres, digamos que estão sendo inundados de tanto amor e luz. E para quem sabe, para quem está aberto e receptivo para isso, está sentindo. Na verdade, todos estão sentindo isso, desde 2012 para cá, né? E quem sabe aproveitar isso está evoluindo e tendo uma expansão de consciência num tempo aceleradíssimo. Tudo isso acontece é como se fosse também uma oportunidade para que os seres melhorem, se melhorem. E além disso, aqueles que não melhoram e não mudam, nem mesmo com tudo, todas essas benesses que estão sendo dadas, acaba que esses seres sendo colocados em outros planetas, né? Em locais condizentes com o seu grau energético. O que vale entender é que, a partir de 2012, a frequência mudou. Mudou para muito mais luz, vibração alta, amor. Quem acompanhar essa vibração permanecerá na Terra. Quem não, poderá não estar mais condizente com essa vibração e naturalmente ser realocado para locais com vibrações semelhantes à sua. É importante que todos possam ser inteligentes a ponto de perceber essas mudanças que desde 2012 até agora está ocorrendo e passar a se melhorar dia após dia. Se melhorar de que forma? Moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Fazer mais na vida. Passar a levar a vida mais a sério. Passar a fazer alguma coisa que preste da vida. Parar de empurrar a vida com a barriga.
É importante se entender o quê? Que quanto mais ego pessoal, menos Deus. Quanto menos ego pessoal, mais Deus. Quanto mais você vai tirando o seu ego, a sua personalidade, seus interesses de cena, mais você está aberto a sentir Deus, o seu eu superior. Quanto mais você está apenas interessado no seu ego, nos seus interesses, menos você perceberá Deus. É simples assim. Desde 2012 está acontecendo essa mudança energética e cabe a cada um fazer a escolha de uma vida voltada a Deus, deixando o seu ego de lado e passando a fazer mais da vida, a seguir Deus e não a seguir seus interesses. Quando se há uma expansão de consciência, percebe-se que o seu ego, seus interesses e as coisinhas mundanas, seja trabalho, estudo, família, amigos, entretenimentos, diversões, lazer, desejos, preocupações com a saúde, etc. Qualquer coisas banais da vida, tudo isso fica muito pequeno perto da grandeza que é o Criador, que é tudo, o universo. Devemos sempre lembrar que pode existir pelo menos bilhões de planetas. E este aqui é apenas um. E nós, apenas uma criatura nesse pequeno planeta, onde pode existir mais de bilhões de planetas com vida. O tamanho do universo é um tamanho que praticamente incomensurável. Fora isso, pode existir mais. Enfim, há uma possibilidade de trilhões de seres que existam. Portanto, diante de toda essa enormidade, é muita pequenez pensarmos apenas limitadamente no nosso ego e nossas vidinhas mundanas, nas banalidades. As conversas das pessoas e todas as suas vidas, geralmente, é baseada apenas nas banalidades. O ser se fecha, achando que a sua vidinha é apenas sua família, seu trabalho e a satisfação dos seus desejinhos. Comprar coisas, melhorar de casa, melhorar de carro, de roupas, comidas. A pessoa acha que a vida se limita apenas a essas coisinhas. E quando ela faz isto, se limitando apenas aos seus desejos, a cuidar de si e da sua família, e nada além disso, ela limita um potencial enorme que tem. Ela limita e deixa de fazer coisas grandiosas, pois está preocupada apenas com pequenez. É triste e trágico isto, pois cada ser tem um potencial ilimitado. Mas fica-se extremamente pequeno e limitado quando acha que a vida é apenas a banalidade da vida e coisas mundanas. E só fala, pensa e faz esse tipo de coisa. Se você olhar para as conversas das pessoas, é basicamente apenas isto. Banalidades e coisas mundanas. Preocupações com a sobrevivência, comida, divertimentos, nada além disso. Poucos são o que saem apenas dessa zona limitada de coisas. O convite que todos estão recebendo desde 2012 até agora, na verdade esse convite sempre foi dado, mas agora, como eu já disse, de uma maneira mais está mais perceptível para todos, né? É uma vida voltada a Deus. Menos ego, mais Deus. O convite é dado a todos para que tirem um pouco o pensar só em si e pensem no nós. Para que façam algo de suas vidas. Para que façam o máximo de suas vidas.
e parem de empurrar a vida com a barriga. Já foi dito em uma palestra com Osho, analisando, que o que é fazer o máximo da vida? Fazer o máximo da vida é dar o máximo naquilo que faz. Ler um livro difícil após o outro. Trabalhar o seu máximo. Ajudar no máximo. No máximo de sua energia, no máximo de sua capacidade. Se você é capaz de ajudar uma pessoa, ajude uma. Se é capaz de ajudar 1 bilhão de pessoas, então você tem que ajudar 1 bilhão de pessoas. Se você é capaz de ler um livro por semana, ótimo, leia. Se você é capaz de ler um livro por dia, então leia. Se é capaz de gerenciar 2 pessoas no seu negócio, ótimo. Se é capaz de gerenciar 1 milhão de pessoas no seu negócio, então você tem que fazer isso. Maslow, uma vez, disse que aquele em que faz menos do que a sua capacidade será infeliz todos os dias. É exatamente isso. Portanto, dar o máximo nada mais é do que pegar a capacidade que tem e fazer uso dela, fazer o máximo dela. É simples assim. E isso gerará uma felicidade, um êxtase, uma alegria enorme, pois isso é fluir com o todo. É fluir com o divino. Aquele que faz o máximo todo dia está feliz, está alegre, está bem, está saudável, está cheio de vitalidade, pois está expressando a vida, está expressando o que é natural, fluindo, contribuindo. Enquanto, quando você não faz o máximo da vida, ou empurra a vida com a barriga, ou então não faz nada da sua vida, você está indo contra a maré de Deus. Então começa a surgir os problemas, até mesmo os problemas de saúde. Percebe-se quando a pessoa aposenta e muitas vezes escolhe às vezes não fazer nada? Começa-se os problemas. A pessoa estava muito bem enquanto estava trabalhando, mas é só aposentar que muitas vezes começam os problemas de saúde. Pare para analisar e veja como isso acontece tanto com as pessoas. É tão comum. O que se deve entender é simplesmente isso. Levar uma vida voltada a Deus. Ouvir a sua intuição, o que deve fazer da vida e fazer. Deixar seus interesses de lado e fazer aquilo que de fato tem que fazer. Basta perceber, basta ouvir sua intuição. Ficar quietinho, no qual você já perceberá uma luzinha piscando e falando, faça isso, aquilo, vá para aquele caminho. É só ficar quietinho que isso vem para qualquer ser. Não é preciso ser nenhum mestre, nenhum guru, nada. Qualquer um que fique quietinho, silencia a mente, relaxa, fica tranquilo, começa a surgir as ideias, surgir, a própria consciência fala aquilo no qual deve fazer. Então basta seguir aquele caminho. É claro que não é para seguir o caminho dos egos, dos desejos, mas o caminho de Deus. Gostaria de fazer um anúncio. O meu livro, Como Evoluir o Corpo e a Alma, eu terminei ele, né? Já fiz mais revisões e logo já será lançado à venda. Nesse livro, como está escrito aqui na capa, este é o essencial para as questões do mundo, como dinheiro, relacionamentos e saúde, e da alma, como questões morais, o que ocorre após a morte, sobre os conflitos, os vícios e muito mais. Esse livro aqui é um livro fácil, simples e acessível para qualquer pessoa. Ele tem aproximadamente 200 páginas. Eu procurei pegar bastante do meu conhecimento, entendimento, sabedoria que adquiri desde mais ou menos estar mais consciente aqui nessa encarnação, né? Mais ou menos uns 13, 14 anos, até agora, 30 anos, né? Reuni, coloquei de uma forma simples, inclusive tem também diversas mensagens que tive a intuição depois de meditações profundas no qual senti deveria passar certas mensagens.
Esse livro eu procuro passar de maneira simples e prática as coisas que é importante aqui na Terra e depois da Terra. Ou seja, aqui no mundo e depois do mundo. Então ele serve tanto aqui na vida material quanto na espiritual. Então tem o essencial para as questões do mundo, como dinheiro, sobrevivência, etc. Questões também de relacionamento. Questões morais. Conflitos, né? Conflitos familiares, que é tão comum, como resolver essas coisas. Questões também de vícios, como resolver os vícios, né? Que é tão comum também entre os seres. E também questões de saúde, né? É importante aqui na Terra termos saúde, termos resolvido essas coisas, né? Então esse livro eu acho que está bem acessível e bem prático. Será colocado num valor bem baixo, então acessível para todos, né? Quem se interessar, em breve estará disponível. Eu deixarei o link para a compra. Fora isso, eu gostaria de anunciar também o Prosperidade Life. Esse é um programa que eu lancei há um tempo atrás e no qual estou relançando, deixando disponível para quem se interessar. Nele, eu abordo como você pode obter a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Prosperidade significa o bem em tudo. Financeiro, saúde, relacionamento, espiritual, tudo. Tudo com vídeos, aulas, práticas, simples. Não é um material denso, nem difícil. É prático. Material até que rápido. Né? Não gosto de ficar fazendo coisas muito longas e cansativas que também muitas vezes não levam a nada. Sempre que é possível comprimir com o mínimo de tempo possível, é melhor. Ganha-se tempo, ganha-se vida. Não se perde tempo. Né? O importante sempre é que se estude e faça de fato o que é importante, que é praticar. Não adianta ficar também só estudando centenas de horas e não praticar nada. É importante haver um equilíbrio. Estudo e prática, estudo e prática. Então, Prosperidade Life também estará disponível aí. Tanto o Prosperidade Life, tanto meu livro Como Evoluir Corpo e Alma. É essencial, principalmente agora, nessa virada de ano, para o começo desse novo ano. Os ensinamentos ali podem ser fundamentais para que você consiga ter um ano novo com mudanças reais na sua vida. Todas as coisas ali, né, que são sugeridas, se colocadas em práticas, com certeza pode proporcionar uma vida muito melhor, mais próspera, feliz, com saúde. E resolver essas questões tanto mundanas, tanto o entendimento um pouco do lado espiritual. Então, fica aí o convite para quem se interessar. Outra coisa que eu gostaria de passar nesse vídeo é a questão de a vida como um sonho. Quando a gente deita e vai dormir, geralmente, para a maioria dos seres, é o melhor horário do dia. E por que é tão bom dormir? É que quando dormimos, geralmente estamos e vamos para a nossa verdadeira realidade espiritual. Quando dormimos, nosso espírito sai do corpo, né, e vai para a sua verdadeira morada. Então nosso corpo descansa, nosso espírito pode fazer diversas coisas, seja estudar mais, fazer algum tipo de trabalho, ou também descansar, pensar, refletir, se reajustar, se reequilibrar. Às vezes, até mesmo terapias são feitas, mesmo que você nem perceba e não esteja consciente. Você percebe quando acorda, muitas vezes, que acorda bem, né? Muitas vezes, nesse momento que você dormiu, foi feito terapias, foi reajustado o seu campo energético, seu perispírito, até mesmo seu corpo. Né? Então, quando dormimos, muita coisa acontece. Né? Por mais que muitas vezes não percebamos, é notório quando acordamos que estamos muito melhores, renovados, que por mais que não tenhamos percebido conscientemente, algo acontece. Né?
E qual é a diferença entre, por exemplo, um sonho e aqui na Terra? Passamos praticamente um terço de nossas vidas dormindo, ou seja, praticamente em sonho. E aqui na Terra, a gente só pode perceber 5% da realidade. Os outros 95% a gente não percebe. Então, nossa realidade dos sentidos está baseada apenas em 5% da realidade. 95% a gente não percebe. É claro que conforme você vai expandindo a consciência, aumentando sua percepção, você começa a perceber mais, né? Mas quando se está voltado apenas para os 5 sentidos, só se está se percebendo 5%. Quando a gente dorme, é como se nós estivesse em um sonho, né? E quando a gente acorda, depois do sonho, mesmo se o sonho foi bom ou ruim, quando a gente acorda, geralmente a gente tem um alívio, né? Como se tivesse saído de uma viagem e voltado para a realidade. E quem disse que aqui também na Terra, aqui também não seja um sonho, no qual logo também iremos acordar? Que a única diferença é que aqui, talvez, esse sonho seja um pouco mais longo do que um sonho de uma noite. Mas, se a gente todo dia dorme e sonha, e a nossa vida é um terço é um sonho. Então, qual é a diferença de dormir e sonhar e estar aqui acordado, que também pode ser considerado um sonho? Sendo que, muito rapidamente também passa nosso tempo, nosso corpo chega ao prazo de validade, então descartamos. E aí, ali então também iremos acordar. Iremos acordar para outra realidade. Portanto, sonho e aqui na Terra não há muita diferença. O que vale de se concluir quanto a isso é, da mesma forma que quando acordamos ficamos aliviados, mesmo se tivermos tido sonhos ruins, acordamos e ficamos aliviados e opa, era só um sonho. O mesmo vale aqui na Terra. Mesmo se tivermos experiências ruins, logo iremos também acordar para outra realidade e ficar aliviado e tranquilo, em paz. Que aqui também foi só uma passagem, né? Foi só um sonho. Se levar a vida assim, em que aqui também é apenas uma passagem, um sonho, e as experiências aqui são apenas aprendizados, sejam boas ou ruins. Assim, podemos encarar a vida de uma maneira mais leve, podemos soltar, sem apegos aqui, entendendo que aqui também é só uma passagem, aqui também é só um sonho, em que logo iremos acordar. Portanto, da mesma forma que a gente acorda e solta muitas vezes o que sonhou, aqui também a vida a gente pode soltar, sem se apegar. E assim não sofrer com as coisas do mundo. Outra coisa que eu acho extremamente importante para 2023, que deve se entender, é que você deve pensar e planejar. As pessoas geralmente colocam seus planos em papéis, etc. Né? Isso é importante, sim. Né? Fazer uma lista e colocar, de fato, os planos. E é importante que você coloque os planos, as coisas que você quer fazer, né? Colocar em ordem de importância. Em primeiro lugar, obviamente, as coisas mais importantes. Né? Tirar, aproveitar esse tempo que geralmente as pessoas estão de férias, tirar e refletir alguns dias e pensar o que na vida deve mudar, o que deve melhorar, quais são suas fraquezas, quais são seus pontos fortes, o que realmente precisa ser mudado e melhorado. Pense e veja o que realmente precisa de melhora. Não precisa também ficar marcando um monte de coisas. Mesmo se for marcar um monte de coisas, marque em primeiro lugar aquelas coisas mais importantes, no qual você realmente precisa. Olhe para dentro de si mesmo e veja o que o seu espírito pede, que isso que você precisa fazer, isso que você precisa mudar. Veja, sinta verdadeiramente, com o coração, o que o seu espírito realmente pede para você mudar na vida. E marque isso para ser feito e faça. Não marque só o que quer fazer, mas
pense também um plano de ação, as mudanças, as coisas que deverão ser feitas para aquelas coisas que você quer ser concretizadas. E é importante também no final do ano você depois analisar o que foi feito, o que não foi, quais as mudanças, o que deu certo, o que não deu, enfim, analisar e fazer um estudo disso, né? O importante, além de tudo isso, é você ser flexível. Por mais que você faça um monte de planos no decorrer dos dias e do ano, as coisas podem não ser bem como você imaginou, né? Por mais que pensamos, raciocinamos e elaboramos as coisas, ainda assim, no planeta há bilhões de seres, e eles também têm seus interesses, seus egos, etc. E pode ter conflito, né? E com isso, por mais que você tenha feito todo o seu planejamento certinho, muitas coisas podem ser que não deram certo de ser feitas ou concretizadas, ou não daquela forma que você imaginou. Então é ali que entra a flexibilidade de você poder alterar esse percurso do que você planejou. Quando perceber que certas coisas não darão certo e ter que mudar, mudar. Ser flexível. Não se pode ser também tão rígido. A vida ela é fluidez, né? As coisas estão mudando, estão se alterando. E por mais que planejamos nosso mapa, uma hora pode ser que o mapa já está desatualizado. Então precisamos atualizar nosso mapa. Não deve se esquecer do ensinamento que cada segundo é um novo momento. Então, cada segundo sendo um novo momento, não dá para prevermos tudo, né? Muitas coisas às vezes terão que ser modificadas. Isso é natural. Então, se faz os planos, mas pode se mudar a cada momento, né, as coisas. Eu acredito que, por mais que se façam os planos, por exemplo, anuais, é importante que no começar de cada dia se medite, se pense, se analise e veja ali no dia as coisas que serão feitas, né? Pois, como eu disse, cada segundo é um novo momento. Então, é importante que no dia você já veja as coisas que devem ser feitas, né? Jamais esquecer da coisa mais importante, como eu já citei no começo do vídeo, que é uma vida voltada a Deus. Então, se for para o grau de importância, a primeira coisa deveria ser Deus, né? Todo o resto vem abaixo. Outra coisa importante para a vida, né? Sucesso, a paz, a felicidade, tudo. É sempre resolver as coisas. Sempre fazer as coisas até o fim. E quando não puder fazer uma coisa, simplesmente acabe então com o projeto, ou não faça, ou enfim. Mas não fique deixando vácuos nas coisas, começando uma coisa, parando, começando outra, e parando em toda aquela confusão, aquela loucura. Toda vez que você começa uma coisa, muitas vezes para e vai fazer outra coisa, etc. É como se você criasse uns vãos energéticos, né? É como se você começasse a movimentar uma energia, daqui a pouco você para, né? Aquela energia não some, ela fica ali, né? E aquilo ali pode estar consumindo também um pouco do seu gasto energético. E aí você vai fazer outra tarefa que vai consumir energia. Mas aquela outra energia que você usou para aquela tarefa que você não terminou, ela está ali ainda consumindo um pouco de sua energia. Com isso é bem inteligente que não fique picando muitas coisas, né? É claro que depende do que você vai fazer, às vezes é coisas que levam tempo, né? E é preciso fazer um pouco cada vez. Mas tenha consciência sempre de não ficar criando vácuos. E também cuidado com tudo que fala. Cada coisa que prometa para o outro, ou você faz, ou você diz para a pessoa que não será possível fazer. Mas não fique criando também vácuos, coisas assim no ar, deixando coisas no ar. Não. Isso é uma tremenda perca energética. Isso é falta de se assumir responsabilidade pela sua própria vida, pelas suas palavras, pelas coisas na qual você fala para os outros e para si. Quando você tem essa postura de tudo que você se compromete, faz, ou simplesmente finaliza e diz, seja para si mesmo ou para outro, que não será possível ser feito, mas não deixa nada no ar. E quando você faz isso, você tem um poder enorme nas suas mãos. Quando, pelo contrário, você começa coisas e para, você fala as coisas para os outros e não cumpre, tudo isso aí cria
uma certa falta de confiança em si mesmo pode até gerar depressão. Né? Então, resolver as coisas, fazer até o fim. Sempre que dizer uma coisa, seja para si ou para o outro, cumprir, ou então ter a coragem e a consciência de dizer para o outro que não será possível fazer, mas não deixar nada no ar. Não deixe nada no ar. A outra questão, paciência. Esse ano de 2022 teve muitas coisas difíceis, muitos desafios, e 2023 não será diferente. Terá também muitos desafios, muitas coisas difíceis. E não mais do que nunca, também haverá de ter paciência. Paciência tanto consigo mesmo, né? E paciência com os seres, paciência com os outros, com os irmãos. Pode ser que muitas coisas agora se aflorem, né? Os seres que estão mais assim densos, ou talvez mais no lado negativo, irá se aflorar. Os seres que estão mais do lado positivo também irá aflorar. Tudo irá aparecer mais, né? E com isso a paciência será muito necessária, pois pode haver momentos que não, será necessária muita paciência, né? Muita paciência em todos os meios, seja familiar, trabalho, seja na rua, em todos os lados. Paciência. Tenha paciência. Tenha sempre a calma, mantenha sempre a sua paz. Sempre o autocontrole. Não permitir que ninguém tire a sua paz. Ninguém tire seu autocontrole. Ninguém. Tenha o domínio de si próprio. O domínio de que mesmo que alguém fale ou faça coisas que não lhe agrade, você tem o autocontrole de não responder de uma maneira agressiva, violenta. Ter o autocontrole de isso não tirar a sua paz. Sempre se manter em paz, em equilíbrio, independente de qualquer situação, independente de qualquer pessoa, independente de qualquer coisa. Que nada tire a sua paz. Trabalhe em si nessa questão, que será importantíssima. E o trabalho, para isso, é sempre o autoconhecimento, né? Se conhecer e saber se conter. Mesmo muitas vezes no momento de ira ou que alguém lhe provoca raiva, lembre-se daquilo que eu já falei uma vez. Espere 24 horas antes de reagir. Quando alguém lhe provocar raiva, espere 24 horas antes de reagir. Você verá que, fazendo isso, poupará muito sofrimento, poupará muitas besteiras ou coisas, palavras pesadas e mal que poderia ter feito ao tomar uma atitude emocional. Como eu já citei no vídeo, geralmente, quando você vai ter uma resposta a algo, uma situação, primeiramente vem a reação emocional. Mas se você esperar alguns minutos que seja antes de reagir, pode-se já ativar o lado do cérebro e que é mais racional. Portanto, dali em diante você já não irá mais tomar aquela reação emocional que pode causar muito dano. Lembra que as palavras são também matéria, né? Palavras estão numa realidade unidimensional, matéria tridimensional, mas ambos são matéria. Portanto, muito cuidado com o que fala. Não reaja de forma negativamente, de forma nenhuma. Mantenha sempre a sua paz, sempre o seu equilíbrio. Portanto, muita paciência. E para finalizar, outra coisa muito importante é não temer as mudanças. As mudanças vêm o tempo todo. O tempo todo. Como eu disse, cada segundo é um novo momento. Não tema as mudanças. Não tema. Seja pessoais, seja na sociedade, seja no seu país onde vive. Não tema as mudanças. Mudanças vêm o tempo todo. É natural. Existe a lei do caos, né? Que rege tudo. E que tudo está sempre em mudança. Né? As mudanças, às vezes, até as que parecem ruins, às vezes vêm para o bem. Né? Portanto, não temer. Flua com a existência, flua com as mudanças. Não tema. Não tema. Quando se olha de uma maneira mais abstrata, se percebe que muitas vezes até as mudanças que parecem ruins
depois percebe-se que foi bom. Existe um ditado que diz também que os problemas são uma oportunidade de crescimento. É exatamente assim. Quando se tem problemas, se cresce. E muitos que muitas vezes não crescem de maneira natural, sem necessidade de problemas, com os problemas crescem. Então todo mundo cresce de qualquer forma, seja de uma maneira mais tranquila, né? A pessoa mesmo se autoimpondo o crescimento, fazendo mais da vida, ou através de problemas, né? Dificuldades, que faz com que ela faça mais também na vida. Então pode-se escolher você mesmo se impor para crescer, estudando mais, fazendo mais, ajudando mais, ou o próprio universo com problemas e dificuldades te força a crescer. De qualquer forma, você cresce. Esse é o universo e é assim que rege, é assim que funciona. Não tema as mudanças. Não tema. Esse foi o vídeo, eu acho que eu passei as coisas que eu gostaria de passar. Né? 2023 está aí. Desejo um ano excelente para todos. Busquem a Deus. Busquem a Deus. Busquem seres mais espirituais. Esse é o verdadeiro segredo. Quando você faz isso, a sua percepção aumenta. Toda aquela visão limitada do seu mundinho desaparece. Você percebe mais. As coisas do mundo não mais lhe afetam. Você fica imune, literalmente. Quando você percebe mais a vida, as coisas banais do seu mundinho já não mais lhe afetam. Você tira de letra. Você resolve essas coisas brincando. Sua percepção está expandida. Você pensa grande. Você faz coisas grandes. As coisas pequenas não lhe afetam. Não esqueça sempre que o que você pensa, você cria. Se você pensar de maneira grande, você criará coisas grandes. Se você pensar apenas no seu mundinho pequenininho, você criará apenas coisinhas para o seu mundinho pequenininho. Desejo muita paz, muita luz, muita vida. Deus abençoe. 2023 seja um ano de muita paz, muita luz, muito amor. Todos cresçam, todos evoluam, todos fluam com as mudanças, com a vida. Graças a Deus. Amém.